Olá a todos que estão assistindo, tudo bem com vocês? Passando no começo do vídeo para orientar vocês sobre o conteúdo a seguir. Aqui explicaremos para vocês sobre ondulatória, suas características, tipo e tudo mais. Então, eu espero a compreensão de todos e que todos gostem. Bom dia, eu falarei um pouco sobre os conceitos básicos da ondulatória. O conceito fundamental de uma onda envolve a propagação de energia através de oscilações. Os termos-chave são frequência, número de oscilações por segundo, amplitude máxima, distância da posição de equilíbrio e comprimento da onda, distância entre dois pontos correspondentes em uma onda. Características de ondas: amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e período. Amplitude é a altura máxima que a onda atinge em relação à sua posição de equilíbrio. Quanto maior a amplitude, mais intensa é a distância entre o eixo central e o ponto mais alto, crista, ou mais baixo da onda, vale. Sua unidade de medida no sistema internacional é o metro. Comprimento de onda é a medida de um ciclo completo da onda, que pode ser medido entre duas cristas, dois vales, ou entre uma crista e um vale. Frequência é o número de ciclos que uma onda completa em um segundo. Mede-se em Hz. Ondas com alta frequência têm mais ciclos por segundo. A frequência da onda é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. No sistema internacional, essa grandeza é medida em S-1, inverso de segundo, que é equivalente a Hz. Por exemplo, uma onda de 20 Hz realiza 20 oscilações completas a cada segundo. Comprimento de onda é a distância entre valores repetidos sucessivos no padrão de onda. É usualmente representado pela letra grega lambda. Em uma onda senoidal, o comprimento de onda é a distância entre repetições da forma de uma onda. Velocidade é a taxa na qual a onda se propaga em um meio, é calculada dividindo-se a distância percorrida pela onda, pelo tempo necessário para percorrê-la. A onda se propaga com uma velocidade. Essa velocidade equivale àquela que você deveria caminhar para se manter ao lado de um pulso. Essa é a velocidade de propagação, ou também a velocidade de fase. Período é o tempo necessário para que uma onda complete um ciclo. É o inverso da frequência, ou seja, período igual a 1. O tempo necessário para a formação de um comprimento de onda é chamado de período, ou seja, o tempo necessário para formar dois vales ou duas cristas consecutivas. Já a quantidade de comprimentos de ondas formadas em um segundo é denominada frequência, e ela é o inverso do período. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de ondas, que são as transversais, longitudinais, eletromagnéticas e as mecânicas. As ondas transversais propagam-se em direções perpendiculares às do estímulo responsável por produzi-las. Por exemplo, ao balançarmos uma corda para cima e para baixo, a onda que é produzida desloca-se para frente na direção horizontal. Já as ondas longitudinais propagam-se na mesma direção que as do estímulo que as produz. Por exemplo, para produzirmos um som, a passagem do ar faz as cordas vocais vibrarem para frente e para trás, produzindo regiões de compressão e rarefacção do ar. Essas regiões deslocam-se na mesma direção da vibração das cordas vocais. As ondas eletromagnéticas são produzidas por variações em campos elétricos e magnéticos. É a variação de um desses campos dá origem ao outro. As ondas mecânicas precisam de um meio físico para se propagarem. São produzidas por estímulos mecânicos, como colisões entre corpos envoltos em qualquer meio, como ar, água, metais, etc. As ondas mecânicas são vibrações capazes de se propagarem em meios elásticos, que oferecem pouca perda de energia, como o som e todas as demais formas de vibrações. Olá pessoal, sou Matheus Moraes e estou aqui para falar sobre propriedades de ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que requerem um meio material para se propagarem, e a sua propagação envolve uma série de interações entre partículas desse meio. Em sólidos como uma barra de metal, as partículas estão próximas umas das outras e fortalecem interligadas. Quando uma onda mecânica é gerada como uma onda sonora, as partículas adjacentes começam a vibrar em conjunto.
Essa vibração são transmitidas de partícula para partícula através de força de coesão. Como resultado, a onda se propaga pelo sólido com uma alta velocidade devido à proximidade das partículas e à forte ligação entre elas. Em líquidos, as partículas estão mais afastadas do que sólidos, mas ainda estão relativamente próximas. Quando uma onda mecânica, como uma onda em um lago, é gerada, as partículas do líquido se movem em padrões de compressão e rarefação. As áreas de compressão correspondem à região onde as partículas estão mais próximas, enquanto a área de rarefação tem partículas mais espaçadas. Em sucessão de compressão e rarefação, propaga a onda pelo líquido. E em gases, as partículas estão amplamente separadas e têm interações intermoleculares mais fracas. As ondas mecânicas em gases, como o som no ar, envolvem a compressão e a rarefação da partícula de gás. As partículas individuais se deslocam muito, mas a alteração na densidade e na pressão se propaga em forma de onda pelo gás. A velocidade do som em um gás depende da propriedade do gás, como a temperatura. Em resumo, as ondas mecânicas se propagam através de interações das partículas do meio. Nos sólidos, onde as partículas estão próximas e interligadas, as ondas se propagam rapidamente. Nos líquidos, como partículas mais espaçadas e os gases com particularidades amplamente separadas, as ondas ainda propagam, mas com velocidades variáveis, devido à diferença de densidade e na interação entre as partículas. Essas propriedades de propagação são essenciais para entender como as ondas se comportam nos diferentes estados da matéria. Eu vou falar um pouco sobre aplicações e tecnologias, experiências e demonstrações. Fenômenos ondulatórios podem estar presentes de várias formas no nosso dia a dia. Um exemplo disso é no som. As ondas sonoras estão presentes em praticamente tudo que fazemos. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, que transporta apenas energia. A frequência da onda determina se o som é agudo ou grave, alta e baixa frequência, respectivamente. Já a amplitude influencia no volume do som. Quanto maior a amplitude, mais alto será o som. E o timbre, o tipo da onda, faz com que uma mesma nota musical tenha som diferente, sendo tocada por instrumentos diferentes. Os fenômenos ondulatórios são de extrema importância para a comunicação moderna, já que a transmissão de informações por meio de ondas eletromagnéticas é a base para a maioria dos meios de comunicação atualmente utilizados, desde as ondas de rádio e televisão até as conexões de internet sem fio. Todas são dependentes desse fenômeno para funcionarem. Além disso, a tecnologia de fibra óptica, que é amplamente utilizada em redes de comunicação, também se baseia em ondas para transmitir informações a grandes distâncias. Portanto, sem os fenômenos ondulatórios, a comunicação moderna seria muito limitada e menos eficiente. Eu vou falar agora sobre a ondulação, e para demonstrar a ondulação em um experimento, eu vou falar sobre o disco de Euler. O disco de Euler consiste em um disco de metal polido que pode ser colocado para girar sobre uma superfície lisa e plana ou levemente côncava. O disco faz um movimento de rotação em torno de um eixo perpendicular. Ao seu plano, também um movimento de precessão em torno de um eixo vertical. A frequência de precessão aumenta e a de rotação diminui com o tempo, até que o disco para bruscamente. Utilizando-se um estetoscópio, é possível observar esses dois tipos de movimento em câmera lenta. No vídeo que eu vou mostrar a seguir, é basicamente um experimento feito com um disco de Euler, que é um dos exemplos de ondulatória. O disco ele não possui nenhum tipo de ímã, não usa pilhas e nenhum tipo de mecanismo de corda. É apenas um disco pesado girando em uma superfície muito plana e ligeiramente côncava, para que o disco não saia nas laterais. O vídeo em questão é do YouTube Brusup, que fez um experimento demonstrando o disco de Euler e como ele funciona visualmente.
teoria da ondulatória, ela é um campo importante da física, que estuda o comportamento das ondas. Alguns pontos chaves destacados nelas podem ser ondas e propagação, as características das ondas, interferência, reflexão e refração, difração, polarização, efeito Doppler, equações de onda e aplicações. Esses são alguns dos pontos chaves na teoria da ondulatória, que é fundamental para entender como as ondas se comportam e como elas são aplicadas em diversas áreas da ciência e tecnologia. Já a importância da ondulatória na nossa compreensão de mundo, a teoria da ondulatória ela desempenha um papel crucial nas nossas compreensões do mundo e tem uma ampla gama de aplicações em várias áreas da ciência e da tecnologia. Alguns exemplos dela que podemos encontrar normalmente é a compreensão da luz e visão, as comunicações, som e música, medicina, geofísica, astronomia, tecnologia da imagem e pesquisas em ciências da natureza. Em resumo, a teoria da ondulatória é fundamental para a nossa compreensão do mundo natural e desempenha um papel central em muitos campos científicos e tecnológicos. Ela nos ajuda a explicar e aproveitar os fenômenos relacionados a ondas no nosso ambiente, desde a luz que vemos até as comunicações que usamos e nos avanços na medicina e na pesquisa científica.